Efésios capítulo 4, versículos 5 e 6. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, ó Santo de Israel, pela salvação em Cristo Jesus. Graças te damos pelo Espírito Santo que nos comunica toda a verdade contida na sua palavra. Graças te damos pelo dom da fé que faz com que andemos dignamente diante da sua majestade, agradando-lhe em tudo e frutificando em toda boa obra. Abençoe esse trabalho, a pregação do Evangelho, a minha vida espiritual, os ouvintes para que sejam salvos e sigam a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Nós temos abordado nessa porção acerca do tão importante assunto da unidade cristã. Esse tema é tão relevante que é tratado em várias cartas de Paulo e também de Pedro. Nesse texto temos três conjuntos de motivações. No versículo 4, envolvendo diretamente a pessoa do Espírito Santo. Nós lemos: há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. No versículo 5, o conjunto de motivações relacionadas à pessoa do Senhor Jesus. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. E no versículo 6, está relacionada com a pessoa do Pai. Paulo evoca a Trindade inteira para exortar a igreja de Éfeso a preservar a unidade que toda a Trindade está envolvida. Nós lemos: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Temos, portanto, um texto que nos anima a diligentemente preservar a unidade cristã. Aqui no versículo 5, quando Paulo diz: há um só Senhor, claramente indica o senhorio de Jesus. É-nos dito no versículo anterior acerca do Espírito Santo, e no posterior diz respeito ao Pai. Então, obviamente, aqui Paulo se refere ao Senhor Jesus Cristo. O senhorio de Jesus implica em duas coisas: propriedade e soberania. Nós pertencemos ao Senhor Jesus como um escravo que pertence ao seu Senhor. Agora não nos pertencemos mais a nós mesmos, e muito menos ao antigo senhor Satanás, pois somos propriedades exclusivas de Cristo Jesus. E ele exerce sua autoridade absoluta sobre nós. Ele exige obediência e não há caminho alternativo. Ele é o único Senhor e todos nós somos propriedade dele. E por isso todos nós devemos preservar o elo que nos une como servos, escravos do mesmo Senhor que pagou a pena dos nossos pecados, cujo sangue precioso foi vertido na cruz. Ele é soberano porque os seus servos devem obedecê-lo tudo o que lhes for ordenado. A sua vontade é perfeita e requer submissão, e somente através da sujeição à sua vontade revelada na sua palavra é que poderemos manter a unidade. Como um quartel, cujos soldados são subordinados ao general e obedecem-no em tudo. Ele, como único Senhor, é o nosso advogado e o único capaz de interceder por nós, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, disse Paulo a Timóteo. Mas Paulo continua dizendo que há uma só fé, há um só Senhor, uma só fé. Existe fé em vários objetos e várias pessoas, mas a fé que Paulo diz aqui é a fé outorgada pelo Espírito Santo no Senhor Jesus Cristo aos eleitos, ou seja, a fé bíblica. Nesse sentido, o Catecismo de Heidelberg nos ajuda na pergunta e resposta número 21. O que é a verdadeira fé? A verdadeira fé é o conhecimento e a certeza de que tudo que Deus nos revelou em sua palavra. É também a plena confiança de que Deus concedeu por pura graça, não só a outros, mas também a mim, a remissão dos pecados, a justiça eterna e a salvação somente pelos méritos de Cristo. O Espírito Santo opera essa fé em meu coração por meio do Evangelho. Quando Paulo diz há uma só fé, significa crença em coisas não vistas,
baseadas no testemunho do Senhor Jesus. A palavra testemunho não significa meramente uma afirmação de uma testemunha inteligente, mas um selo ou uma bandeira hasteada pode servir também de exemplo de testemunho. Deus deu testemunho da verdade através dos milagres, sinais, prodígios, maravilhas e dons distribuídos pelo Espírito Santo. Portanto, a fé se fundamenta no testemunho e autoridade do Senhor Jesus. O Senhor deu a Moisés, no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. A única fé está baseada no testemunho, ou seja, na lei, porque o testemunho significa a própria lei. Davi, no Salmo 19:7, comparou a lei com o testemunho quando disse: "A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples." Foi nas tábuas do testemunho, ou nos 10 mandamentos, que Deus resumiu a sua lei moral, apresentando-a formalmente e registrando-a sucinta e objetivamente, a fim de que o seu povo se beneficiasse dela. A única fé mencionada por Paulo está baseada no testemunho do Senhor Jesus, ou seja, na sua lei. O testemunho representa o caráter e a revelação de Deus através da lei. O homem deve guardar a lei moral no seu coração para não pecar contra Deus. Em Atos 10:43, vemos a fé baseada no testemunho. Dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Hebreus 11:2 e 39 confirma que a fé está fundamentada no testemunho de Deus. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. João disse na sua primeira carta, no capítulo 5, versículos 10 e 11, "Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está no seu Filho." Assim, a fé é a persuasão quanto à verdade dos fatos e doutrinas registradas nas Escrituras com base no testemunho do Senhor. Eu lembro os ouvintes que falamos acerca da importância de conhecermos a doutrina bíblica para preservarmos a unidade cristã. Sem doutrina não há unidade cristã, e sim ecumenismo, ou uma união de vários tipos de religiões procurando abraçar a paz. Isso não é unidade cristã. E claro está que quando Paulo diz aqui que há uma só fé, o conhecimento da fé é importantíssimo para preservarmos a unidade cristã. Fé e conhecimento doutrinário estão tão intimamente relacionados que nas Escrituras um termo às vezes está em lugar de outro. Conhecer a Cristo é crer nele. Conhecer a verdade é inteligente e devotadamente aprendê-la e apropriar-se dela. É de importância fundamental que haja na fé o conhecimento de Deus e da sua obra realizada em nós através do Senhor Jesus, porquanto não poderemos acreditar em alguém que não conhecemos, pelo menos na sua essência. Uma pessoa ignorante, como um papagaio, pode dizer: "Tenho fé em Jesus", sem saber qualquer coisa sobre ele. Mas isso não é fé única e genuína. Hebreus 11:1 diz que a fé é a convicção de fatos que não se veem, inferindo-se que existe uma correta compreensão. Na natureza da fé genuína deve estar contida a clara compreensão de quem é nosso Deus e o porquê de sua obra redentora. O próprio Jesus, quando aparecer aos discípulos, teve que lhes abrir o entendimento para compreenderem as Escrituras. Packer disse: "Fé é uma apreensão responsiva de Deus e de sua verdade salvadora, é um reconhecimento da resposta dada por Deus à resposta humana, que de outro modo jamais seria atendida. É a compreensão de que o Evangelho é a mensagem pessoal de Deus, bem como o convite pessoal de Cristo ao seu ouvinte. É o mover-se confiante da alma em direção ao Deus vivo e ao seu Filho.
Quando Paulo pregou em Atenas mencionando o altar ao Deus desconhecido, depois disse: pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Aos romanos, ele enfatizou a importância do conhecimento de Deus na única fé, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Portanto, quando Paulo diz há uma só fé, devemos entender que a única fé exige um conhecimento certo do amor e da misericórdia de Deus em Cristo Jesus. Mas a fé única que Paulo menciona aqui implica ainda em obediência. Ela é inseparável da obediência. Como vimos, há um só Senhor e uma só fé, e devemos obediência ao nosso Senhor por ser nosso soberano e proprietário. De fato, uma fé que não obedece é hipocrisia, morta, não é única, não é dom de Deus, não é fé dos eleitos e não é melhor que a fé dos demônios, pois até eles creem e tremem. Jesus, alertando os rebeldes, disse: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? O inverso também é verdadeiro. Se a fé está relacionada com a obediência, a incredulidade está relacionada com rebeldia. João Batista disse: por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Hebreus 11:8 diz: pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu. Paulo enfatizou duas vezes a obediência por fé em Romanos capítulo 1, versículo 5 e capítulo 16, versículo 26. Em Atos capítulo 6, versículo 7, diz: também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. A fé única será adornada com as boas obras e, com certeza, irá gerar ao eleito um anseio pela obediência. Uma fé que exclui a obediência corrompe a mensagem da salvação, pois há grande diferença da obediência de todo o coração à verdade e do mero assentimento intelectual. Deus não exige de nós a obediência legal, mas uma obediência graciosa em Cristo Jesus. Ele disse que se obedecermos em tudo o que nos foi ordenado, ainda assim seremos servos inúteis. Graças a Deus que nos é exigida uma obediência graciosa. Uma vez que temos a fé verdadeira, devemos ter o desejo ardente e sincero de obediência. Entretanto, nossas falhas, limitações e pecados são supridos e apagados pelo sangue de Jesus. Glória a Jesus! Fé que não obedece não é fé genuína. Noé, por exemplo, tinha tudo para questionar a Deus, pois foram 100 anos construindo uma arca enorme, sem ele absolutamente ter visto chuva na terra. Mas Noé não questionou, e sim obedeceu. A única fé que é genuína é assim, não questiona, mas obedece. Mas Paulo continua dizendo que há um só batismo. Nós lemos no versículo 5, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. O batismo ocorre apenas uma vez. É uma única vez que nascemos de novo e que somos justificados em Cristo Jesus. O novo nascimento tem o mesmo sentido que o batismo com o Espírito Santo. Paulo disse em Romanos 6, 3 e 4, ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós em novidade de vida. A regeneração, portanto, implica na morte do velho e ressurreição do novo homem. Nosso Senhor mostrou ao fariseu Nicodemos os meios que Deus age para operar a regeneração do pecador, dizendo: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quase certamente que a água e o Espírito se refere ao único nascimento espiritual e que provavelmente a afirmação se refere à passagem do Antigo Testamento
nas quais água e espírito estão intimamente ligados para expressar o derramamento do Espírito de Deus no fim dos tempos, como em Isaías 32:15, Isaías 44:3 e Ezequiel 36, de 25 a 27. Por isso só há um batismo. A pessoa é batizada com o Espírito Santo de Deus uma vez apenas, e que vai se desembocar na vida física. O batismo e a Santa Ceia são os únicos modos visíveis e sagrados ordenados por Cristo. Qualquer outro elemento de culto visível é invenção humana e acréscimo ao culto. O batismo é um meio de graça designado e empregado por Cristo para comunicar seus benefícios da redenção ao seu povo. Não há virtude ou eficácia na água, tampouco na pessoa por quem o batismo é administrado, ou nos seus oficiais. A eficácia santificadora do batismo se deve unicamente à bênção de Cristo, à operação do seu Espírito e àqueles que os recebem pela fé para testemunhar e nutrir o seu amor e comunhão uns para com os outros, e para distingui-los dos que estão de fora. Portanto, o batismo é um meio de graça ordenado por Deus e operado pelo Espírito Santo na vida do crente, produzindo frutos e crescimento espiritual, dando-nos capacidade para viver com maior vigilância. Os reformadores admitem o batismo como um ato sagrado apoiado nas Escrituras e que foi ordenado por Cristo. O breve catecismo define batismo como sendo um sacramento no qual o lavar com água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo significa e sela nossa união com Cristo, a participação das bênçãos do pacto da graça e a promessa de pertencermos ao Senhor. O batismo é a lavagem com água que pode ser administrado mediante imersão, onde se mergulha na água, efusão, que se derrama um vaso com água na pessoa, e pode ser também por aspersão, que se aplica a água à cabeça do batizando, aspergindo-a com a mão. A maneira como se batiza não é essencial, mas sim a aplicação da água na pessoa, a fim de que o ato seja significativo, ou seja, a purificação da alma. Com base no mandamento de Cristo, todos aqueles que têm fé sendo batizados com o Espírito Santo, isto é, nascidos de novo, deverão ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Devem pertencer a uma igreja visível, deverão ter competente conhecimento do Evangelho, bem como sua fé nele, além de ter uma conduta digna, renunciando ao mundo, à carne e ao diabo. Os sujeitos do batismo são aqueles adultos que inteligente e voluntariamente professam a fé em Cristo, prometendo solenemente sua adesão a Ele, prestando-lhe obediência e entregando-se ao seu serviço. Com relação ao batismo infantil, existe dificuldade sobre esse tema, porque o batismo envolve, por sua própria natureza, a profissão inteligente de fé. Já as crianças são incapazes de fazer tal profissão. Contudo, a Igreja foi instituída desde os primórdios do Velho Testamento, estendendo-se até os dias de hoje. E lá o símbolo da salvação era a circuncisão, e que foi substituído pelo símbolo do batismo nessa nova dispensação da graça de Deus. Deus prometeu a Abraão, quando recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que abençoaria todas as famílias da terra. Abraão foi um pecador salvo pela graça por intermédio da fé. Deus constituiu a circuncisão como símbolo da salvação e esse símbolo deveria se estender também aos filhos de pais crentes e aos adultos que criam na religião, mas não pertenciam ao povo de Israel. Assim, a circuncisão, bem como o batismo, são sinais pertencentes à salvação, purificação ou limpeza espiritual da imundícia do coração. O batismo é a continuação e o cumprimento da circuncisão, pois ambos são sinais externos e símbolos que nunca garantiram a salvação.
Muitos eram circuncidados e batizados, e, no entanto, não eram salvos. Exemplo disso foi o caso de Esaú e Simão, o mágico. Quando alguém professava a fé no Deus de Abraão, confiando nele, era circuncidado no Velho Testamento. No mesmo sentido, é batizado no período neotestamentário. Paulo relacionou a circuncisão com o batismo em Colossenses 2, 11 e 12. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Se a circuncisão era um símbolo externo que marcava a entrada de uma pessoa na comunidade ou família dos crentes, cuja ordenança se estendia também aos filhos de 8 dias, por que negar tão sublime bênção aos nossos filhos, desobedecendo ao mandamento do Senhor? Acaso Abraão refutou a Deus contrariando a circuncisão, alegando que os pequeninos não poderiam professar uma fé inteligente? Claro que não, mas Abraão obedeceu. Pedro confirma que a promessa inclui as crianças em Atos 2, 38 e 39, dizendo: cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe. Paulo reconhece a posição dos filhos como santos, quando pelo menos um dos pais é crente, em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 14. Toda a casa de Lídia, do carcereiro de Filipos e de Estéfanas foram batizados. Jesus disse que as crianças pertencem ao seu reino. Deixar vir a mim os pequeninos e não os embaraceis, porque dos tais é o reino dos céus. Portanto, grandes bênçãos colhem do Senhor quando os pais crentes batizam seus filhos. Para a igreja também, porque a responsabiliza na orientação dos pais e dos filhos, edificando seus membros. Para os pais, porque traz conforto em saber que seus filhos pertencem ao pacto da graça, ainda que seus filhos prefiram, depois de adulto, que seus nomes sejam riscados no livro da vida. Traz igualmente responsabilidade aos pais, dando-lhes bom testemunho e educando-os no temor do Senhor. E para as próprias crianças, quando chegarem à idade da razão, saberão que pertencem ao pacto, sendo tão beneficiados quanto aqueles que são batizados quando adultos, porque gozam de todos os privilégios da igreja visível, como a oração, o conselho, disciplina, ficam expostos à pregação e o ensino do Evangelho, exemplo de outros fiéis e principalmente das promessas feitas por Deus concernente ao pacto da graça. Portanto, o batismo, seja infantil ou não, contribui de forma enorme para a unidade cristã. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. E, finalmente, no versículo 6, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Só existe um Deus vivo e verdadeiro, diz a Confissão de Fé de Westminster, o qual é infinito em seu ser e perfeições. Ele é um espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões. É imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto, fazendo tudo para a sua própria glória e segundo o conselho de sua própria vontade, que é reta e imutável. É cheia de amor, é gracioso, misericordioso, longânime, muito bondoso e verdadeiro remunerador dos que o buscam, e contudo justíssimo e terrível em seus juízos, pois odeia todo o pecado. De modo algum terá por inocente o culpado. Deus tem em si mesmo e de si mesmo toda a vida, glória, bondade e bem-aventurança. Ele é todo suficiente em si e para si, pois não precisa das criaturas que trouxe à existência. Não deriva delas glória alguma, mas somente manifesta a sua glória nas suas criaturas. Ele é a única origem de todo o ser.
Dele, por ele e para ele são todas as coisas, e sobre elas tem ele soberano domínio para fazer com elas, para elas e sobre elas tudo quanto quiser. Ele é santíssimo em todos os seus conselhos, em todas as suas obras e em todos os seus preceitos. Da parte dos anjos e dos homens e de qualquer outra criatura lhe são devidos todo o culto, todo o serviço e obediência que ele há por bem requerer deles. Que definição dos puritanos sobre Deus! E a confissão de fé de Westminster continua: na unidade da divindade há três pessoas de uma mesma substância, poder e eternidade: Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. O Pai não é de ninguém, não é nem gerado nem procedente. O Filho é eternamente gerado do Pai. O Espírito Santo é eternamente procedente do Pai e do Filho. Quando Paulo diz aqui no versículo 6, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos, nós temos falado sobre a importância de conhecer a Deus, conhecer a doutrina, para preservarmos a unidade cristã. Boa oportunidade dos meus ouvintes de estudar a confissão de fé de Westminster, elaborada por uma assembleia de teólogos puritanos sábios e eruditos, que se reuniram nas dependências da abadia de Westminster em Londres, em número de 121 teólogos ou divines, junto com mais 30 representantes leigos. Ocorreram 1.163 sessões durante 5 anos, 6 meses e 22 dias. Vejam só, 1.163 sessões durante 5 anos, 6 meses e 22 dias, para nos dar todo esse compêndio, esse corpo de doutrinas de mão beijada. Hoje em dia, no evangelicalismo moderno, nem sequer faz menção das confissões antigas e dos catecismos. Observe quando Paulo diz: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Claro que Paulo não ensina algum tipo de universalismo, ou seja, ele não é pai de todos sem exceção. É verdade que, como Criador, todos são filhos porque ele criou. Atos 17, 28, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Nesse sentido, Deus é pai de todos, porque ele criou a todos. 1 Coríntios 8,6, todavia para nós há um só Deus, o Pai de quem são todas as coisas e para quem existimos. Aqui temos a paternidade universal como Pai, o Criador. Mas a Bíblia diz sobre os filhos do diabo, os filhos do mundo e os filhos da ira. O fato de Paulo mencionar o Pai muito citado por Jesus, que claramente nos trouxe essa imagem de Deus nosso Pai, nos motiva em como devemos manter a unidade cristã através de uma família. Temos um pai em comum e somos seus filhos, mas ele não é como um pai humano, pecador, muitas vezes egoísta, ausente, complacente, como um bolachão que não disciplina. Ele é santo, criador, Deus absolutamente perfeito, ele nos disciplina e corrige porque é pai cuidadoso e fiel. Ele é fogo consumidor. Essas são as grandes motivações para empenharmos diligentemente para a unidade cristã. Que Deus nos dê a graça de compreendermos que a Trindade Santa e Bendita é a responsável pela unidade cristã e nós também devemos ter essa responsabilidade. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Que o Senhor nos abençoe. Amém.